Hoje coube a mim aqui essa terrível responsabilidade de trazer a palavra de Deus. Como nós sabemos, o pastor Glauber está de férias, chegou no Brasil já junto com a família, chegaram bem, graças a Deus. E hoje, então, coube a mim, como eu falei aqui, essa responsabilidade de trazer a palavra de Deus. E todas as vezes que eu venho aqui à frente, irmãos, é um misto de emoções, né? É um prazer, é uma alegria enorme de poder estar aqui, pregar a palavra de Deus, falar a respeito das maravilhas do Senhor. E, ao mesmo tempo, é uma terrível responsabilidade, né? Porque, como eu falei, é a palavra de Deus, não são as minhas palavras. Então, isso requer de mim muita reverência, temor, responsabilidade, para que eu possa ser fiel àquilo que Deus tem nos revelado através da sua santa palavra. Então eu peço a Deus que me capacite aqui nesse momento para que eu seja apenas um instrumento nas mãos do Senhor para poder edificar a sua igreja. Bom, como os irmãos sabem, né, eu estava aqui fazendo uma série de exposições no livro de Colossenses, e isso era de forma proposital, para poder casar com a mensagem que o pastor Glauber estava fazendo a respeito, né, da exposição que ele estava fazendo no livro de Efésios, né, uma vez que Colossenses e Efésios são muito parecidos, são livros bastante similares, né, porém, devido a que a minha falta de tempo, né, os compromissos, responsabilidade, trabalhando muito, né, tendo os afazeres em casas, eu não consegui pregar tanto com a frequência que eu gostaria. Então, e também há um outro fator que eu creio que alguns irmãos aqui sabem, que eu e alguns irmãos aqui da igreja estamos fazendo um seminário. E isso também requer de nós bastante tempo, requer um tempo considerável de estudo das aulas, de preparação dos trabalhos, bastante leitura. Então, uma vez que eu não tenho muito tempo de fazer os meus trabalhos para o seminário e continuar preparando as minhas pregações nos sermões, no livro de Colossenses, então eu decidi juntar as duas coisas. E eu fiz do meu trabalho no seminário a mensagem de hoje. Então, eu espero que Deus, né, fale aos nossos corações nessa manhã, que essa mensagem sirva para a edificação da igreja, para conforto, consolo de todos nós. Então, peço que os irmãos abram comigo suas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo 11. Amém? Todos acharam? Romanos, capítulo 11. Sem dúvidas, irmãos, Romanos é o maior tratado teológico do Novo Testamento, né, considerado aqui por muitos teólogos como a obra-prima do apóstolo Paulo, né, onde Paulo ele expõe de forma majestosa, né, o Evangelho, se tornando, então, o principal apóstolo aos gentios. Porém, agora nós estamos aqui diante do capítulo 11. E esse capítulo, que é um consenso entre os teólogos e estudiosos da Bíblia, que talvez seja o capítulo mais difícil dessa epístola, dessa carta de Paulo aos Romanos. Então, sendo assim, requer bastante cuidado ao olharmos para esse texto de tamanha complexidade e fazermos aqui uma avaliação com muita humildade, pedindo a Deus a capacitação e a iluminação do Espírito Santo. E a minha oração nessa manhã é que eu consiga aqui, então, de forma simples, transmitir essas verdades que Deus quis nos revelar através dessa passagem das Escrituras. E a minha luta aqui é pela mente e a atenção de vocês, porque é um texto que requer bastante atenção, não é um texto fácil, e devido a essa complexidade e riqueza desse capítulo, eu não tenho aqui a pretensão de encerrar todo esse assunto hoje. Então, eu preparei 3 mensagens, e se preciso for, nós vamos ter mais uma, para que a gente possa ir bem devagar, entender, procurar entender o que o texto nos traz e as verdades que ele nos traz aqui nessa passagem. Então, vamos ler aqui Romanos 11, do versículo 1 ao 10. Peço aos irmãos que acompanhem comigo a leitura da palavra de Deus com muita fé e atenção. O título desse capítulo diz assim: O futuro de Israel. Versículo 1. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De maneira nenhuma, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não
rejeitou o seu povo que antes conheceu? Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares. E só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas que lhes diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais pela graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço e em armadilha, e em tropeço por sua retribuição. Escureçam-lhes os olhos para não verem, e encurvem-lhes continuamente as costas. Feche seus olhos, irmãos, vamos orar mais uma vez nesse momento. Pai amado, Deus querido, nós te damos graças, Senhor, mais uma vez nessa manhã, pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, reunidos como igreja, para louvarmos o Teu nome, para engrandecermos o Senhor, que é digno de toda a honra e toda a glória, ofertarmos na Tua casa e agora aqui juntos como igreja pararmos e ouvirmos a Tua palavra, a Tua santa palavra, Senhor. E nós estamos aqui diante dessa riqueza, desse capítulo 11 do livro de Romanos, no qual o Senhor nos deixou revelado aqui o futuro da nação de Israel. Ó Deus, ilumina os nossos pensamentos, o nosso entendimento, o nosso coração, para, ó Deus, aqui absorvermos todas as verdades que o Senhor quer nos passar através dessa passagem. Ó Deus, nós pedimos isso por conta da nossa limitação, da nossa incapacidade de te compreender plenamente, porque o Senhor é santo, sublime, eterno, e nós somos tão fracos, miseráveis e pecadores. Mas pedimos a Deus que o Teu Espírito Santo, nesta manhã, me ilumine, Senhor, aqui como apenas um instrumento em Tuas mãos para transmitir a verdade da palavra do Senhor. E eu peço aos meus irmãos que se mantenham focados na palavra, que prestem atenção e que saiam daqui também, ó Deus, diferente da maneira como entraram, mas que saiam daqui, ó Deus, cada vez mais revigorados pela Tua palavra, encorajados e exortados através dela. Fale conosco, Senhor, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, uma regra básica para avaliarmos um texto, ou seja, um princípio fundamental da hermenêutica bíblica é avaliarmos o texto à luz do seu contexto. E é aqui que muitos pregadores erram ao interpretar a Bíblia, pois eles pegam passagens isoladas das Escrituras e tentam interpretar sem levar em conta o seu contexto. E é daí, então, que surge aquela famosa frase, texto sem contexto é pretexto para heresias. Então, para começarmos aqui a avaliação desse capítulo 11 de Romanos, onde Paulo fala acerca do futuro da nação de Israel, nós devemos entender o que Paulo está tratando com seus leitores até esse momento. E para melhor compreensão disso tudo, então, eu vou fazer aqui um breve resumo dos acontecimentos que tem, de tudo que vem acontecendo até aqui. Então, irmãos, como nós sabemos, a princípio o evangelho ele tinha sido direcionado para os judeus, para o povo de Israel. Porém, nós lemos lá no livro de Atos que o plano de Deus era fazer com que o seu evangelho chegasse a todas as nações, a todos os povos. E lá no capítulo 10 de Atos, nós vemos ali que esse fato se inicia com Pedro na casa de Cornélio, onde ali o evangelho chega até os gentios. Gentios são todos aqueles povos que não são judeus. Então, depois disso, que ali essa iniciação aos gentios começa através de Pedro na casa de Cornélio, depois Deus chama Paulo, ainda chamado Saulo, e ele se torna o maior pregador entre os gentios. Então, quando Paulo escreve essa carta aos romanos, muitos gentios estavam se convertendo ao evangelho, se convertendo ao cristianismo em lugar dos judeus, enquanto os judeus estavam rejeitando o cristianismo. Então, lá no evangelho de João, no capítulo 1, nos versículos
11:12, né, nós lemos o seguinte: veio para o que era seu, mas os seus não os receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, em consequência disso, o maior número de cristãos estava sendo formado ali por gentios e não pelos judeus. E isso começou a provocar algumas reações, algumas reações entre os cristãos, alguns pensamentos, né, alguns questionamentos pairavam em suas mentes, né, como, por exemplo, será que Deus rejeitou o seu povo? Será que Deus rejeitou os judeus, pelo qual antes as bênçãos de Deus eram direcionadas para eles? Será que agora os judeus já não fariam mais parte do povo de Deus? E também os gentios começaram a pensar, será que agora eu tenho motivo para me vangloriar? Porque Deus me escolheu no lugar dos gentios? Então, Paulo inicia esse trágico paradoxo, ele aponta ali o trágico paradoxo da nação, do que estava acontecendo com a nação de Israel. Ou seja, a palavra de Deus, embora tenha sido rejeitada por Israel, o problema não está na palavra. A palavra de Deus não falhou. Né? Essa rejeição por parte de Deus a Israel, ela não é completa. Como diz aqui, nem todo Israel são israelitas. Nós vamos entender isso mais para frente. Então, ou seja, Deus ele tem o seu povo escolhido, mesmo dentro da nação de Israel. E no capítulo 10, Paulo fala que essa rejeição da parte de Deus a Israel, essa parte dessa rejeição, né, porque não é uma rejeição completa da parte de Deus, nós vamos ver isso. Então, essa parte da rejeição de Deus a Israel é culpa do próprio povo, do próprio Israel. Né? Ou seja, Israel buscou a salvação em si mesmo, rejeitando a palavra do Senhor, buscando alcançar o favor de Deus através das suas próprias obras, através da sua própria justiça. Então, é nesse contexto que Paulo inicia o capítulo 11 de Romanos. Então, agora Paulo chega aqui nesse capítulo 11, no topo da montanha, ali no clímax desse assunto, tratando acerca do futuro da nação de Israel. E ele começa aqui o capítulo 11 fazendo uma pergunta retórica, a fim de então solucionar esse problema que se Deus havia ou não rejeitado a nação de Israel. E no versículo 1, nós vemos aí, né, Paulo fazendo essa pergunta retórica. Digo, pois, porventura Deus rejeitou o seu povo? E a resposta de Paulo é bem enfática, de maneira nenhuma. Ele passa, então agora, Paulo, depois que ele dá essa resposta, de maneira nenhuma, Deus não rejeitou o seu povo, ele passa agora, então, a apresentar alguns argumentos para provar que Deus não havia rejeitado o seu povo. Ele passa agora a justificar a sua resposta. E Paulo vai apresentar 4 razões porque ele acredita que Deus não rejeitou a nação de Israel. E o primeiro argumento que Paulo usa é pessoal. Ele se coloca como uma resposta a essa pergunta, né? Ainda que no versículo 1, ele diz assim, de maneira nenhuma, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Ou seja, Paulo aqui está dando a sua carteirada, né? Ele está apresentando o seu passaporte. Ele diz assim, eu sou um autêntico judeu, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim, a tribo de Benjamim, que era uma das tribos mais importantes de Israel, que junto com a tribo de Judá, ela permaneceu ali fiel ao Senhor quando houve aquela separação do reino do norte e o reino do sul. Então, a interpretação mais natural é que ele mesmo, Paulo, como um judeu, ele era uma prova viva de que Deus não rejeitara o seu povo. Com isso, Paulo está negando que Deus havia rejeitado por completo a nação de Israel. Porque, por mais que talvez ele ainda fosse o único, ele seria a exceção à regra. Ele se coloca como, eu sou um judeu, então como que Deus pode ter rejeitado o seu povo se eu mesmo, sendo um judeu, eu crio no Senhor? Ou seja, como Deus poderia ter rejeitado o povo, a nação de Israel, se ele mesmo, Paulo, era um autêntico judeu, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. E isso, por si só, já era uma prova de que Deus não havia rejeitado o seu povo. Porque Paulo, aquele que outrora perseguia os cristãos, agora ele
crê no Senhor Jesus. E isso é o segundo argumento que Paulo usa. Ele usa agora um argumento teológico, porque nós sabemos, irmãos, por inferência de outras passagens bíblicas, e isso também é um princípio fundamental da hermenêutica bíblica, correlacionar o texto bíblico com outras passagens bíblicas, então, a fim de que a própria Bíblia interpreta a Bíblia. Então, nós sabemos que uma pessoa só pode vir a Cristo se o próprio Deus o chamar ao arrependimento, gerando nele, então, essa fé salvadora, e agora ele, ali, o pecador, convencido pelo Espírito Santo, vem a Cristo, recebe a vida eterna, mas não pelas suas obras, não pelos seus méritos, mas pela graça de Deus, porque nós sabemos que todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus, incapazes de buscar ao Senhor. Então, no versículo 2, Paulo diz: Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Eu gosto da tradução da NVI que diz que Deus não rejeitou o seu povo que de antemão conheceu. Porque povo esse que Deus já havia, então, conhecido de antemão. E essa cláusula, esse conhecer de antemão, oferece aqui um poderoso argumento para justificar essa resposta negativa que Paulo deu no primeiro versículo, de que maneira nenhuma Deus havia rejeitado o seu povo. Porque o conhecer de antemão é a garantia que Deus não despreza o seu povo. E essa palavra que Paulo usa aqui, conheceu, é a mesma palavra que é usada lá em Gênesis 4:1, que diz que Adão conheceu a sua mulher Eva. E esse conhecer está intimamente ligado ali com relacionamento. É uma intimidade. E qual é o maior ponto de intimidade entre um homem e uma mulher? É o seu relacionamento, é o conhecer profundo. Então, esse conhecer de antemão que Paulo diz aqui, implica no amar de antemão, implica em escolher de antemão. E então Deus, e se Deus viesse então a rejeitar o seu povo, como estava pairando nos pensamentos dos judeus, ele estaria sendo incompatível com o seu amor, ele estaria sendo incompatível com aqueles que ele já escolheu de antemão. Porém, irmãos, Deus, ele é fiel à sua aliança, mesmo quando nós não somos. Deus, ele é fiel. O terceiro argumento que Paulo usa é uma prova bíblica. Ainda no verso 2, ele diz assim, ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo... Aí vai entrar o versículo 3, Mas aqui no versículo 2, então, Paulo usa um argumento para provar essa resposta negativa que ele deu no versículo 1, de que Deus não rejeitou o seu povo, usando uma prova bíblica. E essa maneira como Paulo fala aqui, ou vocês não sabem, ou como diz aqui nessa outra passagem, ou não sabeis que as Escrituras dizem, é uma maneira meio que cativante de Paulo falar para eles, sim, vocês não sabem, ou vocês pelo menos deveriam saber daquilo que está escrito lá no Antigo Testamento, em que agora Paulo ele pega e volta a sua atenção lá para o Antigo Testamento e dá o exemplo de Elias. Elias, essa passagem de Elias está registrado lá no livro de 1 Reis, no capítulo 19. E rapidamente aqui também eu gostaria de contextualizar os irmãos e lembrar aqui a respeito da história de Elias. Elias era um profeta do Senhor que viveu num tempo de grande apostasia em Israel. Porém, ele se manteve fiel ao Senhor. E após uma grande vitória de Elias sobre os profetas de Baal, em que Elias lança um desafio para provar que ainda existia um profeta do Senhor, que ainda existia Deus em Israel, então Elias convoca os 450 profetas de Baal ao Monte Carmelo, e onde ali ele monta o altar, coloca ali as pedras, põe a lenha, põe o animal para o sacrifício, e diz que o Deus que respondesse por meio do fogo, esse seria o Deus verdadeiro. Então ele lança esse desafio aos profetas de Baal. Então diz a Bíblia ali que esses 450 profetas de Baal passaram da manhã até o entardecer, clamando o nome do seu Deus, pedindo, gritando, porém não houve resposta nenhuma. E Elias, então, começa até a zombar deles, Olha, grite mais alto, talvez o seu Deus esteja dormindo, ou ele tenha saído de viagem, grite mais alto, pois ele
pode não estar te ouvindo. Então, os profetas de Baal começaram a clamar e gritar cada vez mais alto, se cortando, fazendo ali sacrifícios e nada de resposta. Nenhum Deus respondeu a eles. Então, no fim da tarde, Elias chama todo o povo para junto de si, arruma ali o altar em reverência ao Senhor que havia sido destruído. E ao redor desse altar, Elias ainda manda com que cavasse uma vala e enchesse de água. Né, alguns estudiosos dizem que nessa vala cabia ali em torno de 14 litros de água. Então, foi derramado ali água nesse local, foi derramado água em cima do altar, do sacrifício, do holocausto, em tudo. Então, ali na hora do sacrifício, Elias, ele, em frente do altar, ele clama que hoje fique conhecido que há Deus em Israel. Então, nesse momento, fogo desceu do céu e queimou todo aquele holocausto, queimou todo o altar, secou toda a água, não sobrou nada ali ao redor daquilo. Então, diante dessa grande vitória de Elias, todos os profetas de Baal foram mortos. Porém, no dia seguinte, quando Jezabel soube do que havia acontecido, ela mandou um recado para Elias, dizendo que ela iria fazer com ele tudo aquilo que ele fez com os profetas de Baal. Então, diante dessa ameaça de Jezabel, Elias, ele tem medo, ele fica com medo, e ele foge para o deserto e se esconde dentro de uma caverna no Monte Horebe. Então, ali o Senhor o encontra, aparece a Elias e fala com ele, isso que está aqui no verso 3. E Elias fala para o Senhor isso que está no verso 3, né? Acompanhe aí, capítulo 11, verso 3. Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares. Só eu fiquei e buscam a minha alma. Então, o que Elias estava dizendo aqui é que ele estava sozinho. Ele se achava sozinho no meio daquele mundo hostil, cercado ali de profetas de outras denominações em que adoravam outros deuses, e ele fica com medo e foge. E no versículo 4 aqui aparece a resposta do Senhor. Mas que lhes diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Ou seja, a resposta de Deus para Elias é que a matemática dele estava completamente errada. Ele não era de forma alguma o único sobrevivente fiel ali. Deus responde a Elias dizendo que ainda havia outros 7.000 que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Porém, irmãos, muita atenção, porque o foco da resposta divina não está aqui no número e nas pessoas. O foco da resposta divina não está que meramente havia 7.000 que não dobraram seus joelhos diante de Deus, mas a ênfase recai sobre a ação divina. Deus foi quem os preservou. Deus, o próprio Deus, é quem os guardou. E ele diz a Elias que ele não está sozinho. Essa é a doutrina do remanescente fiel. Ou seja, na sua soberania, Deus havia guardado aqueles que ainda o adoravam. Aqueles que são o remanescente fiel, que permanece fiel ao Senhor. Então, de uma forma ilustrativa, é como se a gente pensasse em Israel como um círculo maior. E dentro desse círculo maior, houvesse um círculo menor, que são os remanescentes, que são aqueles que Deus chama para si e preserva a fé desses. E Paulo diz que sempre foi assim. Sempre houve um remanescente fiel, que Deus sempre manteve viva a sua aliança com o seu povo através desses que ele mesmo, o próprio Deus, reservou para si, que são esses remanescentes fiéis. E esse é o quarto argumento que Paulo usa. Ele agora sai lá do passado e volta para o presente e diz que ainda hoje, no tempo de Paulo, havia esses remanescentes fiéis. Então, o quarto argumento dele é de caráter contemporâneo. Ele diz que, assim como lá nos dias de Elias, em que Deus havia reservado 7.000 remanescentes fiéis, que permaneceram fiéis ao Senhor, que não se dobraram diante de Baal, de igual forma, ainda ali, nos dias de Paulo, havia um número de remanescentes fiéis, aqueles que, pela graça do Senhor, creram em seu santo nome. E nós podemos comprovar isso no livro de Atos, quando
nós vemos ali uma grande quantidade de judeus se convertendo ao cristianismo no dia de Pentecostes. E esses argumentos que Paulo apresentou, irmãos, então ele faz isso a fim de comprovar que Deus não havia rejeitado o seu povo, que Deus ele tinha o seu remanescente fiel mesmo dentro do povo de Israel. Então, o sentido é que a salvação, mesmo que desse pequeno número de remanescentes aqui, dentro de todo esse Israel, constitui prova suficiente de que aquele povo, como nação, não fora rejeitado completamente pelo Senhor. E agora, no versículo 6, Paulo diz: mas, se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Então, Paulo diz que esses remanescentes permanecem fiéis ao Senhor, segundo a eleição que se baseia na graça. E graça, afinal de contas, irmãos, é a bondade graciosa de Deus para com o indigno, para com aquele que não merece. E, portanto, se é pela graça, já não é pelas obras. Pois, caso contrário, se a graça estiver condicionada, o mínimo que seja, com qualquer sentido, com alguma realização, se for baseada nas obras ou na obediência da lei por parte dos judeus, então a graça deixa de ser graça. Já não é graça, mas seria então mérito. Então Paulo deixa bem claro, se é pela graça, já não é pelas obras. Se for pelas obras, deixa de ser graça, passa a ser mérito. E nesse ponto, então, Paulo deixa bem claro, irmãos, que a eleição do povo de Deus se baseia única e exclusivamente na graça de Deus. E isso aqui é um argumento muito forte que refuta a teologia arminiana, que diz que o homem é participante da sua salvação através das suas boas obras. Que Deus ele fez uma parte, enviando Jesus Cristo para morrer na cruz, mas que agora nós também precisamos fazer a nossa parte, praticando boas obras, buscando a salvação pela nossa própria justiça, como tentavam fazer os judeus. E mais ainda, acima de tudo, essa teologia arminiana diz que é você quem precisa aceitar Cristo como seu Salvador, como se o poder da decisão estivesse em suas mãos. Então, os arminianos, eles não podem negar a questão da eleição, porque como o texto deixa bem claro, foram eleitos por Deus. A Bíblia, em vários textos, fala sobre a eleição. Porém, os arminianos atribuem a salvação desses eleitos através da onisciência de Deus. E o que isso quer dizer? Que Deus, por ele ser onisciente, por ele ser conhecedor de todas as coisas, ele sabia quem lá no futuro iria crer ou não no Senhor Jesus. Ele sabia quem lá no futuro, usando o seu livre-arbítrio, iria aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador. Então, agora, ele, o pecador, ele passa a ser um eleito por conta de que ele usou o seu livre-arbítrio, aceitou Jesus e Deus, então, sabendo disso, o elegeu. Mas notem, irmãos, que essa eleição não está mais baseada na soberana vontade de Deus, na eleição de Deus por sua graça e misericórdia, mas ela está baseada nesse livre-arbítrio do homem, como se o homem fosse, então, capaz de gerar em si essa fé. E Deus apenas, então, saberia quem ia crer ou não, como se o homem fosse capaz, como eu falei, de gerar essa fé salvadora em si mesmo. E, porém, nós sabemos, né, que a fé, ela é um dom de Deus. A fé é uma dádiva, é um presente que Deus nos dá, como diz lá em Efésios 2:8, que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, essa fé que nós recebemos não vem de nós. Nós não somos capazes de gerar essa fé em nós mesmos. Como Davi também diz lá no Salmo 51, que nós já nascemos em iniquidade. Nós já fomos gerados em pecado. Então, é impossível que o homem gere por si próprio essa fé. O homem, irmãos, não tem mais o seu livre-arbítrio. Ou, trocando aqui as palavras, o homem não tem mais o seu arbítrio livre. Nós somos, sim, livres para fazer escolhas racionais, o que nos difere dos animais.
Hoje você escolheu estar aqui, hoje você escolheu a cor da roupa que você ia usar. Isso faz de você um ser racional. Mas no que diz respeito às coisas divinas, nós somos incapazes de buscar a Deus. Porque o nosso arbítrio está escravizado ao pecado. Tudo o que nós fazemos já vem manchado pelo pecado. E a não ser que o sangue de Cristo lave e restaure, o homem é totalmente incapaz de se achegar a Deus pelos seus próprios méritos. Então, Paulo deixa isso aqui muito claro, irmãos, mais claro do que a luz do meio-dia, de que se ainda há um remanescente, se ainda há aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, não é por nenhuma outra razão, senão pela graça e misericórdia do Senhor. Versículo 7, Paulo diz: pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas o que os eleitos alcançaram, e os outros foram endurecidos. Então, Paulo aqui começa fazendo novamente mais uma pergunta, né? Na tradução da NVI diz: que dizer então? A que conclusão nós podemos chegar a respeito de tudo isso que Paulo falou aqui a respeito desses versos anteriores? Nós podemos notar aqui, irmãos, que de fato Paulo estava realmente preocupado com a situação em que a nação de Israel se encontrava. E foi isso que o levou a fazer a pergunta que ele fez aí no verso 1, né, de que, será que Deus rejeitou o seu povo, a quem de antemão havia escolhido? E essa resposta negativa que Paulo dá, de maneira nenhuma, não exclui o fato da apostasia de Israel. Essa maneira enfática que Paulo dá essa resposta, de maneira nenhuma Deus rejeitou o seu povo, não exclui o fato de que Israel estava sim longe do Senhor. Porém, essa resposta só é válida por conta dos remanescentes, porque por conta dessa diferenciação que há entre Israel como um povo, como uma nação, como etnia, e essa diferença que há entre os remanescentes, então por isso nós podemos concluir que essa resposta negativa que Paulo dá, ela é válida. Deus não rejeitou o seu povo, porque ainda há aqueles que creem no Senhor, ainda há os remanescentes do Senhor. Então agora, essa indagação que Paulo faz aqui no versículo 7, né, o que dizer então? O que dizer de tudo isso que nós vimos agora nesses 6 versículos anteriores? Ele diz que Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava. Bom, e eu pergunto aqui, o que é que Israel tanto buscava? Como eu falei na introdução, irmãos, Paulo ele vem introduzindo esse assunto a respeito do futuro da nação de Israel desde o capítulo 9. Então, para melhor compreendermos aqui o que Paulo diz que Israel tanto buscava, mas não encontrou, volte seus olhos aí novamente para o capítulo 9, nos versos 31 e 32, e também o início do capítulo 10, que Paulo diz assim, versos 31 e 32. Mas Israel que buscava a lei da justiça não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço. Versículo 3, do capítulo 10. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo que crê. Então, ou seja, irmãos, Israel buscava justificação pelos seus próprios méritos, não buscava salvação pela fé em Jesus Cristo, mas sim pela sua própria justiça. E nós sabemos que, dessa forma, é impossível alcançá-la. A palavra de Deus diz lá em Tiago que se você tropeçar em um ponto sequer da lei, você é culpado de transgredir toda ela. Então é impossível para o homem alcançar esse padrão de Deus. É impossível para o homem satisfazer toda a justiça de Deus por conta do pecado que ainda habita em nós. Porque como Tiago disse, eu falei, porque você pode pensar, você pega ali os 10 mandamentos, você fala, eu não mato, nunca matei. Mas se você já furtou, nem que seja uma tampinha da caneta sequer, você é culpado de transgredir toda a lei de Deus. Então, por conta desse pecado que ainda habita em nós, nós somos incapazes de satisfazer toda a lei de Deus e cumprir a justiça do Senhor. Mas Paulo diz aí no final do verso 7 que os eleitos obtiveram e que os demais foram endurecidos.
E agora, então, por que os eleitos obtiveram a salvação? Porque eles a obtiveram pela fé em Cristo Jesus. E mais uma vez aqui, irmãos, a ênfase que Paulo dá não está na pessoa, não está no eleito, mas sim na ação divina, em conduzir esses eleitos à salvação. Porque, prestem atenção, os eleitos obtiveram aquilo que Israel buscava, mas não conseguiu. E o que Israel buscava? A salvação. E por que não conseguiram? Porque buscavam pela sua própria justiça. E agora, por que os eleitos obtiveram? Por causa da fé em Cristo. Fé essa que vem de Deus. Ou seja, do início ao fim, a salvação é obra do Senhor. Por isso a ênfase não está no indivíduo, não está no eleito, mas sim na ação divina em dar a fé a esse eleito. Porque o eleito, ele não pode gerar, como eu já falei, estou repetindo, deixando isso bem claro, ele não é capaz de ter alcançado isso por si próprio. Então, por isso, a ênfase está na ação divina. E agora nós devemos entender o que Paulo fala aqui quando os demais foram endurecidos. O que isso quer dizer? Bom, isso, mais uma vez, está ligado ao capítulo 9, no verso 18, que Paulo diz assim: portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, e Ele endurece a quem Ele quer. Isso quer dizer, irmãos, que Deus escolhe alguns que, pela sua graça e misericórdia, alcançasse a salvação, independente deles mesmos, independente do que eles façam. Porque os próprios eleitos, eles também eram merecedores do mesmo endurecimento. Não há nada de especial nos eleitos. Eles também eram merecedores dessa ira de Deus. No entanto, devido à misericórdia e à graça, não receberam aquilo que mereciam. E o restante, Deus simplesmente deixou entregues a si mesmo. E o povo de Israel estava endurecido porque Deus os havia tornado cego. A cegueira deles, irmãos, é uma punição pelos seus próprios pecados. E essa é a maior punição que nós podemos receber. Quando Deus nos deixa entregues a nós mesmos. É como se Deus dissesse assim, que seja feita a sua vontade. E Deus nos deixa, então, entregues a nós mesmos. Porque, como eu falei anteriormente, toda a nossa vontade, toda a nossa decisão está manchada, maculada pelo pecado. Sendo assim, então, se nós formos deixados por nós mesmos, nós estamos sendo direcionados para o inferno. R.C. Sproul, no livro de estudos que ele fala a respeito dessa carta de Romanos, ele diz que essa é a justiça poética de Deus. Quando Deus abandona o pecador ao seu próprio desejo pecaminoso. Ou seja, Deus, ele só endurece os já endurecidos. Irmãos, isso é difícil de entender. É um paradoxo que não entra na nossa mente, porque como eu já falei aqui, estou repetindo ao longo dessa exposição, alguém só pode vir a Cristo se o próprio Deus o chamar ao arrependimento, se o próprio Deus abrir os olhos dessa pessoa para crer. Mas aqueles que não querem dar ouvidos à voz de Deus, aqueles que não querem ver a bênção e a graça de Deus, Deus os deixa entregues a si mesmos. E isso é representado muito claro lá pela figura de Faraó. Quando Deus ele dá várias instruções ali para Moisés chegar e falar com Faraó, mas Faraó estava com seu coração duro, não queria dar ouvidos à voz do Senhor. Então Deus, diz a palavra que Deus endureceu o coração de Faraó. E nos próximos 2 versículos, de 8 a 10, na verdade 3, 8, 9 e 10, Paulo ele dá exemplos do que significa na prática esse endurecimento. E ele diz aí, no versículo 8, como está escrito, Deus lhe deu o espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Então, essa primeira citação que Paulo faz aí é uma fusão de Deuteronômio 29, 2, com Isaías 29, 10, onde, nessa primeira citação, lá no texto de Deuteronômio, Moisés diz aos israelitas que, embora eles tenham testemunhado das bênçãos de Deus, das maravilhas que Deus fez em libertá-lo ali do Egito, mas agora por conta da sua incredulidade,
Deus ainda não os havia dado um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. E do texto de Isaías, Paulo cita essa primeira frase do verso 8, que Deus lhe deu um espírito de atordoamento, ou em outras traduções que diz que Deus deu um espírito de profundo sono. Ou seja, irmãos, essa palavra atordoamento, que tem na versão NVI, ela significa uma completa perda de sensibilidade. Essa palavra, lá no original, ela significa literalmente um calo. E onde se forma um calo, você perde a sensibilidade daquele lugar. Por exemplo, né, quando as pessoas estão aprendendo a tocar violão, a gente tem muitas dores na região aqui da ponta dos dedos, porque realmente dói ter que ficar ali apertando as cordas. Mas a partir do momento que você vai treinando, que você vai tocando, vai formando um calo nesse local. E eu hoje, por exemplo, não sinto mais dor nenhuma, porque essa região se tornou insensível. E Paulo está dizendo aqui que o coração daqueles judeus está endurecido, está insensível para as coisas de Deus, porque o próprio Deus o endureceu por conta daquilo que eles não querem ouvir, que os judeus tornaram-se insensíveis espiritualmente. E aqui, agora no versículo 9, Paulo diz aí, e diz Davi, tornem-se-lhes a mesa em laço, e a armadilha em tropeço, por sua retribuição. Escureçam-lhe os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Então aqui, irmãos, claramente o que Paulo está fazendo aqui é uma referência ao Salmo 69. Porém aqui, esse imaginário não é fácil de interpretar. Não é fácil da gente imaginar essa cena e de interpretar essa passagem. O que nos parece aqui é que essa mesa no qual o salmista fala, e Paulo está aqui reverberando as palavras do salmista, parece ser um símbolo de segurança, um símbolo de bem-estar, um símbolo de conforto, onde ali as pessoas desfrutam de um momento de conforto, de prazer, de comunidade, né, em casa, com os familiares. Mas isso, de alguma forma, agora se transforma no oposto. Isso agora vira laço e armadilha, pedra de tropeço para eles. Isso é uma referência que Paulo faz no capítulo 9, no verso 32, que Paulo diz também aí, 9:32, porque não foi pela fé, pois tropeçaram na pedra de tropeço. Ou seja, foi exatamente isso que aconteceu com a nação de Israel. Aquilo que deveria ser bênção para eles, Cristo que deveria ser o Salvador, serviu agora como pedra de tropeço. Deveria ter conduzi-los à salvação, mas agora se tornou uma armadilha e o impediram de chegar a Cristo. Então, irmãos, como eu falei, é um texto complexo, difícil da gente tentar entender e imaginar tudo isso que Paulo está dizendo aqui, o porquê de que tudo isso que Deus deixou com que acontecesse. Porém, hoje, nós vamos parar por aqui, nesse versículo 10, e se Deus assim nos permitir, nas próximas semanas, nós vamos dar sequência nessa exposição desse texto, procurando entender por que Deus permitiu que tudo isso acontecesse, qual o propósito dessa queda de Israel. E hoje, agora, para finalizarmos, eu gostaria já de caminhar para o final, fazendo aqui algumas aplicações desse texto a nós. Como nós sabemos, irmãos, e a Bíblia nos deixa isso bem claro, que do início ao fim, a salvação ela é obra exclusiva do Senhor. Deus ele tem os seus eleitos, o seu povo escolhido. Porém, a pergunta que fica é, como nós sabemos se somos parte ou não desse povo que Deus escolheu para si? Como nós podemos ter certeza se somos ou não esses eleitos do Senhor? Muitas vezes esses pensamentos vêm à nossa mente, esse questionamento nos atormenta. Será que realmente eu sou salvo? Será que realmente eu sou um crente no Senhor? Eu me lembro uma vez, há bastante tempo atrás, em que eu estava conversando com o pastor Glauber, e eu estava muito aflito, né, e angustiado por conta dos meus pecados, e eu virei para o pastor e falei com ele, pastor, eu não sou crente, não. Eu não tem como eu ser salvo, porque eu continuo praticando as mesmas obras, eu continuo pecando e fazendo as mesmas coisas, eu não quero, mas eu continuo. E ele me falou assim para mim, mas você se sente confortável
quando você está nesse erro, nesse pecado? E eu respondi, né, claro que não, eu quero mudar, eu quero melhorar, mas eu não consigo. Eu quero buscar o Senhor e obedecer ao Senhor, mas eu não consigo. E ele me respondeu assim, o fato de você lutar contra isso, o fato de você não se entregar ao pecado, é uma evidência da sua salvação. Porque no mundo, as pessoas fazem tudo isso e acham normal. As pessoas não buscam lutar contra os seus pecados, elas simplesmente se entregam a Ele. Então, ainda por conta da nossa natureza pecaminosa, nós pecamos sim, nós ainda estamos aqui sujeitos ao pecado, mas nós não nos entregamos ao pecado, nós não fazemos isso achando que é normal. Como o próprio Senhor Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14, aqueles que me amam obedecem os meus mandamentos. Nós fazemos isso buscando obedecer ao Senhor, buscando estarmos na presença do Senhor e andando no caminho do Senhor. Porém, a nossa natureza pecaminosa luta contra isso. E nós não devemos nos entregar a isso, porque o versículo de João 14 continua dizendo, mas o mundo, aqueles que não me amam, não obedecem os meus mandamentos, porque eles não têm o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que gera em nós esse desejo de buscar, essa luta e não nos deixar entregues ao pecado. Então, irmãos, a pergunta, como podemos saber se somos parte do povo de Deus? A resposta é pela fé em Jesus Cristo. Se você tem colocado a sua fé e esperança única e exclusivamente no Senhor Jesus, se você tem lutado contra os seus pecados, tenha certeza, meu irmão, você faz parte do povo de Deus, você faz parte da família do Senhor. E você não está sozinho, porque muitas vezes ser cristão é meio solitário. Muitas vezes nós nos achamos sozinhos, seja no nosso ambiente de trabalho, seja na escola, seja onde for. Nós nos achamos sozinhos nesses ambientes rodeados de pessoas ímpias que muitas vezes até caluniam o nome do Senhor. E nós, então, nos recuamos, porque nós nos achamos fracos, sozinhos, e isso nos leva a pensar muitas vezes como Elias, que estamos sozinhos, abandonados, e achar que Deus não está conosco nesses lugares. Então nós nos encolhemos e temos medo até de professar a nossa fé. Mas você não está sozinho, irmão. Deus sempre tem os seus remanescentes fiéis. Então, quando você confessa a sua fé em Jesus Cristo, você faz parte dessa grande família universal. Essa família que está espalhada por todo o mundo. Essa fé católica. Católica quer dizer universal, a fé daquele que crê em Jesus Cristo, espalhado pelo mundo. Então, nós fazemos parte desse grande povo de Deus. Portanto, você não está sozinho, irmãos. O que devemos fazer é pedir a Deus que nos capacite a nos mantermos firmes na nossa fé, a não negligenciarmos a nossa fé e confessarmos com todo vigor a nossa fé em Cristo Jesus, mesmo nesses ambientes em que somos ali muitas vezes taxados, somos oprimidos pelo pensamento dessas pessoas no mundo. E por fim, irmãos, eu gostaria de falar a vocês aqui, que nessa manhã talvez ainda não creram no Senhor Jesus Cristo. Você que talvez ainda não tenha sua fé firmada no Senhor. Como eu falei aqui durante a exposição, Deus endurece os já endurecidos. Aqueles que não querem dar ouvidos à voz do Senhor. Então, se você está aqui nessa manhã e se você não quer dar ouvidos à palavra de Deus, cuidado, meu irmão. Porque Deus pode se tornar surdo a ponto de você jamais ouvir a palavra do Senhor. Se você estiver aqui nessa manhã e não estiver vivo para as coisas do Espírito Santo, tome cuidado, irmãos, porque Deus pode te dar um espírito de atordoamento e tirar de você qualquer entusiasmo que você possa vir a ter. Então, como diz Isaías 55:6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E Hebreus 4:7 diz, hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureça os vossos corações. Então, irmãos, vocês que têm a sua fé firmada no Senhor Jesus Cristo, permaneçam firmes. Permaneçam firmes porque ainda há aqueles que não se dobraram diante de Baal. E isso é pela graça e pela misericórdia do Senhor. Se humilhe diante de Deus, agradecendo ao Senhor pela fé que você tem, pois é um dom de Deus. E se você não tem a sua fé firmada em Cristo, se arrependa.
o mais rápido possível, confesse a Jesus Cristo como seu suficiente Salvador, porque hoje Cristo, Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso advogado junto ao Pai, porém Ele virá um dia como juiz, e aí já será tarde demais. Então, queria convidar a igreja a se colocar de pé, para orarmos ao Senhor. Feche seus olhos nesse momento, irmãos. Vamos agradecer a Deus por essa manhã, por esse dia. Pai amado, Deus querido, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor tem falado conosco através da Tua palavra. Ó Deus, nós podemos ver aqui o quão majestoso, poderoso o Senhor é em fazer, ó Deus, com que ainda haja aqueles que confessam o Teu nome, e isso pela Tua graça e misericórdia, em tirar de nossos olhos a venda que nos impedia de enxergar o Senhor, o pecado que nos destinava ao inferno. Muito obrigado, Jesus. E eu te louvo, te agradeço, porque o Senhor tem gerado em nós essa fé e confiança no Senhor. E eu te peço, ó Deus, clama ao Senhor por aqueles que ainda não têm o Senhor como suficiente Salvador, que eles não deixem com que o seu coração se torne endurecido, que forme um calo, os tornando insensíveis. Ó Deus, mas que o Senhor abra o coração deles. Nós sabemos que isso é um paradoxo muito, muito difícil de entendermos, mas existe sim a sua soberania, a sua eleição, mas exige também a nossa responsabilidade. Então nos ajude, ó Deus, a compreender isso, a buscarmos a Tua palavra, a não negligenciarmos, a não achar que somos capazes de, por nós mesmos, buscarmos a salvação. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes temos deixado o Senhor de lado, querendo muitas vezes solucionar os problemas por nós mesmos. Nos perdoa, Senhor, pelo nosso atrevimento em achar que somos capazes. E nos dê aqui, ó Deus, um espírito de mansidão, agradecimento, de louvor ao Senhor, porque o Senhor é grande, muito digno de louvor. E nós, nessa manhã, louvamos o Teu nome, engrandecemos o Teu santo nome, e com gratidão ao Senhor, porque o Senhor nos revelou a Tua palavra, o Teu evangelho, e nos colocou aqui nesta manhã, para cultuarmos o Senhor. Eu te louvo e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de convidar os irmãos para louvarmos ao Senhor, mas com mais uma canção, que diz que Ele é grande, que o nosso Deus é soberano, sublime. Então, enquanto os irmãos se preparam aqui para nos conduzir em louvor, esteja também com seu coração.